ano passado eu recebi um exame, né, depois de ter várias reações a várias comidas que eu comia e vários tipos de reações, desde intestinais, até mesmo insônia, agitação, eu tinha erupções na pele, enfim, cansaço, diversos tipos de sintomas, né, que pareciam ser coisas diferentes, né, e eu não esperava que fosse uma coisa só. E acabei descobrindo, fiz um exame e acabei descobrindo que eu era alérgica a vários alimentos, né? Dentre eles o trigo, a carne de frango e a carne de boi. E a médica, né? A médica, ela fez o exame e apresentou para mim, me mostrou o grau de alergia que eu tinha a cada um e falou: olha, Simone, é isso. Você tem essa alergia. Não é uma alergia tão grave, mas o fato de você comer sempre, comer muita quantidade, né, agrava mais. E são alimentos que você olha e fala assim, pô, não tem como tirar isso da sua alimentação porque você já está há anos, né, assim. E desde a infância eu tinha determinados sintomas, né. Eu acredito que isso era desde a infância, né, inclusive pelo relato, pelo que eu falava para a médica e pelo que a minha mãe me contava. Né? Minha mãe me contava muitas coisas sobre que na minha infância eu já tinha determinados sintomas. E, enfim, eu recebi essa notícia do médico, fui para o nutricionista e comecei a fazer uma nova dieta, né? Então, coloquei coisas na minha alimentação que eu não estava acostumada, né? Mas tive que me acostumar e tirei todos esses alimentos da minha dieta. Então, eu adorava uma canja de galinha, adorava mesmo, mas aquilo estava me fazendo mal, né? Então, as minhas reações alérgicas, as minhas rinites frequentes por eu ter essa alergia. E aí, eu tirei esses alimentos e melhorei bastante em tudo relacionado à alergia, né? Então pararam as coceiras, pararam as reações intestinais, pararam as erupções na pele, né, recorrentes. E, enfim, fiz o tratamento durante 1 ano e a médica falou assim, olha, o trigo não é bem assim, você pode até passar da carne de frango, da carne de boi, mas o trigo não é bem assim. O trigo, aí você vai levar uns 3 meses aí fazendo uns 3 meses não, desculpa, uns 3 anos fazendo uma dieta, né, sem o trigo, e o trigo era dos mais graves, né, era o grau mais alto que eu tinha. E eu vou mostrar para vocês no final os documentos, vou mostrar o papel dizendo que eu tinha e depois dizendo que eu não tinha. E isso foi no início do ano de 2015, foi que eu descobri isso. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus, né, a direção, porque eu não queria ter aquilo pro resto da vida, obviamente, né, principalmente porque eu gostava de carne de frango, né, carne de boi nem faço questão, mas eu gostava de carne de frango e, assim, com a descendência de italiano, eu gosto muito de comer massa, sabe? É muita massa, assim, foi muita massa na minha casa, né? Lasanha, macarrão e, enfim, substituível por massas à base de arroz, e à base de outros tipos de coisas, né? Mas não é a mesma coisa, né? E eu sentia falta, claro que eu sentia falta. Não vou dizer pra vocês, foi tranquilo. Não, foi tranquilo porque eu me acostumei, mas
assim, não foi uma tristeza, não foi uma angústia, mas foi chato. E fora que as comidas que são para esse tipo de pessoa que tem essa alergia são mais caras, muito mais caras. Então, coloquei isso diante de Deus e falei, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu quero ter a cura dessa situação. Se o Senhor mostrou, eu creio que o Senhor vai entrar com providência e vai curar. Em algum momento o Senhor vai curar. E eu espero que eu não tenha que esperar 3 anos para isso. Né? Eu coloquei isso diante de Deus também. Senhor, que eu não tenha que esperar 3 anos para isso. E o Senhor falou comigo, me deu uma direção. Né? Mas não era... Assim, Deus não falou assim, olha, faça isso e você vai ficar curada. Deus não me disse isso. Mas ele me deu uma direção no meio do ano. Ele falou o seguinte para mim. Ele me mostrou na Bíblia, né? E me mostrou no Antigo Testamento e me revelou um segredo. E a Bíblia diz que o segredo do Senhor, a Bíblia diz no livro de Salmos, que o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, muitas vezes a gente está buscando certas coisas e a gente não está buscando em Deus, a gente está buscando no homem, está buscando em coisas vãs, em palavras de homens. E a verdade é que eu busquei em Deus e eu encontrei. E foi uma luta. Foi uma luta porque eu comecei a adoecer nas vésperas, como se eu estivesse ficando gripada, né? Tava com febre e tal, e não entendia o que estava acontecendo, né? Na verdade, foi uma batalha espiritual para que aquilo não acontecesse. E Deus me falou o seguinte, Deus me falou para fazer o jejum de Yom Kippur, na data de Yom Kippur, né? Para quem não sabe, Yom Kippur é o dia do perdão nacional, de todos os pecados da nação de Israel. Então, Israel faz isso todos os anos. Eles têm uma data que ela é móvel no nosso calendário gregoriano, né? Então, no ano de 2015, no ano de 2016 vai cair em outro dia, sempre em dias diferentes do nosso calendário. E todo ano modifica essa data. E eu me coloquei diante de Deus antes, um dia antes eu estava muito mal. E naquele dia eu ouvi um pastor pregar. E ele, da tela, eu falei assim, Senhor, eu estou muito mal, eu não vou ter condição de fazer esse jejum que o Senhor colocou. Se o Senhor realmente colocou isso diante de mim para eu fazer, então eu te peço em nome de Jesus. Assim, eu não aguentava falar, porque eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Era uma dor de cabeça, gente, uma enxaqueca terrível, fora a febre e a dor no corpo. E eu falei assim, então se o Senhor está comigo nesse negócio, então eu vou ficar curada agora. Eu vou me levantar dessa cama e eu vou conseguir comer e tudo vai ficar bem. E foi assim. Aquele pastor, naquela mesma hora que eu estava orando, assim, eu orei na minha mente, eu orei dentro de mim, eu não abri a boca para falar, eu falei com o Espírito Santo na minha mente, e aquele pastor apontou da tela da TV e falou assim, você que está me ouvindo aí do outro lado, você crê que a unção de Deus vai passar por essa tela e vai te curar agora? Você já está curado em nome de Jesus. E foi assim, eu senti que foi passando assim uma unção assim e foi tirando tudo, assim foi como um refrigério. A dor de cabeça passou instantaneamente, era uma dor muito forte. Gente, era uma dor muito forte. Uma das mais fortes que eu já tive em toda a minha vida. E passou aquilo e a febre passou, a dor no corpo passou, eu me levantei, fui beber um copo d'água, depois eu tomei um leite, depois eu comi, e assim sucessivamente. E no dia seguinte era o dia de Yom Kippur. Eu fiz o jejum de Yom Kippur, gente, não foi tão difícil quanto eu esperava, foi difícil, foi muito difícil, porque eu nunca tinha feito um jejum de 24 horas. Mas eu fiz o jejum, pedi perdão pelos meus pecados, me arrependi de tudo, me arrependi
tudo que eu podia me arrependi por tudo que tinha acontecido, pelas questões familiares, coloquei diante de Deus assim, Senhor, limpa tudo, lava tudo, Senhor, nesse jejum, assim, eu coloco minha vida diante de Ti para o Senhor fazer uma nova pessoa, uma nova Simone. E aí, assim aconteceu. Assim começou a acontecer, né? Eu creio que tudo começou ali em Yom Kippur. Então, Deus começou a fazer essa nova Simone, porque imediatamente... e deixa eu contar um detalhe para vocês. Eu ficava tentando fazer o exame e não conseguia. Até o dia de Yom Kippur. Depois que eu fiz o Yom Kippur, eu consegui sair para fazer o exame, né? Sempre acontecia uma coisa para eu não fazer o exame. Aí eu fui fazer o exame. Na segunda-feira, após o Yom Kippur, foi na quarta, se não me engano, ou foi terça para quarta ou quarta para quinta. E na semana seguinte, na segunda-feira, eu fui tirar o sangue para fazer o exame. Tirei o sangue e, enfim... Tirei o sangue e o resultado foi totalmente favorável, porque não havia alergia, né? Então, deu totalmente não reagente em todos os itens. Então, carne de frango, galinha, boi, trigo, deu não reagente em todos. Então, quer dizer, eu obedeci a Deus naquilo que eu criei naquilo que Deus falou na sua palavra, naquilo que está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, né? Não é assim uma campanha qualquer, não foi uma campanha qualquer, sabe? Ninguém me mandou beijar a rosa, ninguém me mandou, não que eu esteja criticando isso, tá? Porque Deus, ele dá determinadas unções. Então, se foi colocada uma unção naquilo, então eu creio que acontece realmente, né? Assim como Jesus fez curas, diversos tipos de curas diferentes e cuspiu no olho do cego, a veste de Jesus e o lenço de Paulo, entendeu? O lenço de Paulo curava. Por quê? Porque a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, da cura, estava no lenço de Paulo. Estava no lenço, tá entendendo? Então, eu tenho muito cuidado quando falo dessas coisas, porque o Espírito Santo, ele age da forma que ele quer e como ele quer. Então, enfim. Porém, não foi um jejum qualquer, não foi uma coisa qualquer, eu não saí correndo para botar a mão numa coisa que um homem disse, tá entendendo? Tem muitas coisas por aí que roda 7 vezes, pisa no sal. Não foi isso, foi uma coisa que está escrito na Bíblia, um jejum que está escrito na Bíblia, Yom Kippur, tá? E eu fiz, e eu tô passando para vocês aquilo que eu fiz, e o que Deus fez na minha vida, o que Deus ainda está fazendo na minha vida. Porque tem um segundo milagre que eu não vou contar ainda nesse vídeo, mas eu vou contar no próximo vídeo que eu vou fazer. E é um milagre muito maior, tá? Porque é uma outra situação que aos olhos dos homens e aos meus olhos não tinha como eu sair dessa, né? Mas eu sempre criei, porque o meu Deus é um Deus de milagres. Eu sempre criei, eu sempre tive fé, né? Que Deus, ele faz o impossível, né? Muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo seu poder que opera em nós. Então, eu obedeci a Deus mais vezes, eu continuei no propósito daquilo que Deus tinha revelado para mim, dos segredos que Deus tinha revelado para mim, e que eu vou falar para vocês um pouco melhor sobre as festas bíblicas, não judaicas, as festas bíblicas. E aí o Senhor fez grandes coisas na minha vida, fez maravilhas, né? Fez algo impossível. Então eu vou contar isso para vocês no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Então, sejam abençoados aí pelo meu testemunho, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem.
tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar,